Olá pessoal, aqui é o professor Tiago, dando continuidade ao nosso estudo, eu vou apresentar para vocês agora a teoria dos cortes, né? Cortes e elevações dos nossos projetos. Então aqui eu já fiz um exemplo de um corte, né? Mas para a gente chegar nesse exemplo, para a gente compreender o que está relacionado na teoria do corte, eu vou usar o exemplo aqui, ó, um modelo, né, do SketchUp, e a gente precisa entender antes o que é o plano secante. Então, a gente começou a estudar a planta baixa, e a planta baixa, por mais que ela tenha esse nome, ela é produto de um corte. Ela foi feita através de um corte. Esse corte ele é realizado através de um plano secante. Então, a norma NBR 6492 de 2021 diz que a planta vai ser feita através de um plano secante. Então eu vou fazer um plano secante aqui no 3D só para visualizar, né, para a gente enxergar um pouco mais fácil do que aqui na projeção ortogonal, que às vezes acaba ficando um pouquinho mais complicado a visualização. Então, para a gente ter uma planta, ó, eu vou traçar um plano secante, e esse plano secante aqui, ele vai ser colocado, segundo a norma, a mais ou menos 1,5 m de distância do nível do solo, né? Então vou fazer meu plano secante, vou movimentar ele a 1,5 m e basicamente é isso, né, que a gente vai ter. Então a nossa planta baixa, ela vai ser feita através do plano secante, que é esse plano que eu estou representando aqui. Só que nós estamos olhando por cima, né? E, na verdade, a gente também não pode ver em vista do tipo perspectiva, nenhum tipo. A gente sempre vai visualizar com projeção ortogonal, né? Então, basicamente, o princípio da planta, para representar a planta, ela deve ser criada com esse plano secante. Então, para eu entender corte, eu preciso entender o que é plano secante, né? Para as coisas começarem a fazer sentido, ok? Bom, vamos até a norma, então, a NBR 6492. E se a gente acessar aqui a página, a primeira página já, a página número 1, então vou descendo um pouquinho mais. Pronto, página número 1, a gente vai encontrar aqui no item 3, né? No 3.2, o que é o corte. Então, corte é a representação gráfica realizada a partir de um plano secante vertical. Então, plano secante a gente acabou de ver, né? Plano secante da nossa planta, ela está no horizontal. O nosso corte agora ele vai ser feito através do plano secante, porém na vertical, então ele está em pé. E esse plano secante vai dividir o edifício ou qualquer outro objeto, né, em duas partes. Então eu posso fazer o corte de uma edificação, mas eu posso fazer o corte de uma caneca, por exemplo, né? Sempre dividindo em duas partes. E a posição também desse plano secante, quando a gente traçar ele, né, no nosso projeto, ele pode ser longitudinal ou transversal. Então a posição dele também é importante. Bom, vamos descer mais um pouquinho aqui. No item 4, a gente vai ter uma especificação mais precisa ainda, né, dos requisitos e condições gerais para essa representação. Então, no item 4, aqui, ó, 4.1.2, né, nós temos os cortes. Então, os cortes devem ser dispostos de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos. Então, quando a gente passar esse plano secante e para definir, né, de fato onde vai ser esse corte, o objetivo do corte é mostrar o maior número possível de detalhes. Então eu não posso colocar ele lá escondido, né, esse corte, ou cortando um corredor muito extenso, porque o objetivo dele não é esse. O objetivo é mostrar o maior número possível de detalhes. Geralmente a gente traça e insere os planos de corte, geralmente em áreas molhadas, né? Ou seja, banheiros, cozinhas, áreas de serviços, saunas, piscinas, e também na circulação vertical ou nas circulações verticais, né? A gente pode traçar o plano de corte pegando no elevador e nas escadas também, tá bem? Bom, esse corte, né, ele pode ser deslocado, então o plano secante ele pode ser deslocado, diferente da nossa planta baixa que tem uma determinação ali de altura. O plano de corte não, o plano de corte a gente pode colocar em qualquer posição, né?
Nos cortes transversais pode ser marcados os cortes longitudinais e vice-versa, e os cortes transversais e longitudinais podem ser marcados na fachada também. Então, quando eu tiver a fachada, o desenho da fachada, eu posso fazer essa marcação. Bom, mas vamos voltar lá no 3D, então, para a gente entender agora a aplicação de fato desses planos secantes, né? Então, eu estou aqui com a minha habitação de novo, né? E eu vou fazer agora a inserção de um plano secante na vertical, né? Então, vou dar um clique. Pronto, fiz a inserção. Esse plano secante aqui, ele não tem um posicionamento específico. Então, dependendo do objetivo do projeto, eu posso arrastar ele, mas lembrando que eu tenho que pegar o maior número de detalhes possível. Então, se possível, passar em áreas molhadas, né? No caso aqui, eu passei, ó, dentro do banheiro o corte, né? Então, eu passei no banheiro. Se eu quisesse, poderia passar na cozinha, arrastar um pouquinho mais para cá. Pronto, ó, passei o corte pela cozinha também. Então, isso é muito importante. Esse corte que eu passei, o primeiro corte, é um corte longitudinal, né? O que significa isso? Porque nós temos o longitudinal e o transversal. Vamos pegar o exemplo dessa casinha aqui, né? Essa casinha, se a gente olhar ela de topo, ó, vista de cima, ela não é quadrada, concordam? Ela é retangular. De modo, então, que o nosso corte longitudinal sempre vai ser na maior distância da edificação. Então, esse que eu fiz o primeiro foi o longitudinal. E o transversal é o oposto, né? É a menor distância. Então, vou colocar outro plano secante aqui. Vou arrastar um pouquinho. Pronto. Deixei na posição, ó. Então, eu consigo enxergar agora um corte transversal. Quantos cortes nós devemos fazer em projetos? Bom, aí vai variar dependendo da complexidade do projeto, mas no mínimo 2. No mínimo são 2 cortes, um longitudinal e um transversal, né? Mas não há um número específico, né, de limites assim para a gente construir cortes, né? Vai depender muito do objetivo. O plano de corte ele também tem uma simbologia, ok? Essa simbologia ela está sendo representada até aqui no SketchUp, que nós temos aqui uma bolha com uma identificação de seta, né? E temos aqui uma numeração e podemos ter mais uma embaixo. Essa simbologia também consta na NBR 6492. Inclusive aqui na plantinha que eu fiz, ó, eu tenho a simbologia de corte também aplicada. Reparem que essa simbologia ela sempre ganha uma seta. E por quê? Essa seta indica o sentido que a gente está olhando esse corte. Então veja, a setinha para a esquerda, eu estou olhando para aquele lado, né? Se eu inverter essa seta, ó, aqui no Sketch é mais fácil para a gente fazer isso, né? Eu vou inverter. Pronto, mudei a posição da seta. Significa agora que eu estou olhando para o outro lado desse plano secante. Tá? Então isso é importante, a simbologia é importante. E lembrando sempre que a seta vai apontar para o lado onde a gente vai enxergar. Né? O lado oposto a gente vai acabar não enxergando. Correto? Eu vou acessar a NBR de novo. E na página 29 da NBR, nós vamos ter a simbologia. Então, deixa eu descendo aqui, ó. Então, página 28, 29. Pronto. Indicação do corte. Essa é a simbologia, né, correta que nós devemos utilizar. Então, a norma traz agora que nós temos aqui a bolha, né, o círculo com a seta preenchida. Nós temos agora na parte de cima o número do desenho. Esse número que é colocado aqui tem uma altura específica de texto, 3,5 milímetros, né? Embaixo também nós temos mais uma numeração, que é o número da prancha. Então, um exemplo, eu tenho 50 pranchas do meu projeto, né? 50 folhas. Onde está esse corte? Em qual das pranchas eu coloquei? Então, aqui em cima sempre vai ser o número do desenho, ou o número do corte, né? E embaixo o número da prancha onde ele está localizado. Antes a norma permitia que a gente colocasse aqui uma letra. Então era comum as pessoas utilizarem corte A, né, ou corte B, corte C e assim por diante. Mas a norma é clara nesse sentido. Agora a gente só pode colocar numeração.
Então posso ter o corte 3, o corte 1, o corte 2, 10, enfim, não importa, né? Mas a representação sempre deve ser dessa maneira. Vale lembrar que essas medidas, né, tanto de texto quanto o diâmetro dessa bolha, ó, consta aqui na MBR, porém a gente precisa sempre fazer o ajuste dependendo da escala. Então vou trabalhar na 1:50, esse meu desenho aqui, eu vou ter que escalonar ele de um jeito, e no momento que eu for fazer a impressão final, o ajuste da escala do meu projeto, essa simbologia na impressão vai ter que sair com texto de 3,5 milímetros, com diâmetro de 12 e o texto inferior com 2,5 milímetros também. A linha que a gente vai utilizar para representar o nosso corte é uma linha traço ponto extra larga. Essa definição, né, de extra larga consta aqui. Para saber a espessura que a gente vai trabalhar, precisa acessar aquele quadro, né, quadro de espessuras de linha, que consta aqui também na NBR, mais acima. Estou subindo, pronto. Ó. Então, eu posso determinar isso com relação à escala, dependendo da escala, né, que eu for trabalhar, mas eu posso trabalhar com esses grupos de linha. Então vamos imaginar, estou trabalhando aqui com o grupo 0,35, né? A linha extra larga, a espessura da extra larga vai ser 0,70. Portanto, no meu corte, quando eu utilizar aquela linhazinha traço ponto, eu vou usar a espessura de 0,7 milímetros, ok? Então isso também está definido em cota. Eu vou descer mais um pouquinho. Acho que aqui já pode dar para a gente entender um pouco, né? Veja que aqui a gente tem um desenho comum, um desenho qualquer, né? De uma planta, um pedaço dela. E nós temos aqui a simbologia do corte. Veja que tem do lado esquerdo e do lado direito, né? Então a norma diz que a gente tem que colocar a simbologia dos dois lados, né? Inclusive eu coloquei aqui no nosso projeto, ó, a simbologia dos dois lados, né? Então isso consta em norma. Essa linha traço ponto, ela pode entrar no desenho, ela deve entrar, na verdade, até o desenho, e ela pode ou não ser interrompida. Isso é uma questão de representação, eu posso escolher. Aqui eu fiz uma interrupção, aqui nesse desenho também na NBR, essa linha foi interrompida. Mas existe uma opção lá embaixo, que a gente já vai ver, que a gente pode fazer uma linha aqui, passando pelo nosso desenho. Então, vou até a página 33, ó. Vou descer até a 33, pronto. Chegamos na 33. Aqui nós temos a marcação desses cortes, né? A representação. Então, ainda a simbologia é a mesma, mas veja, eu tenho aqui uma linha traço ponto extra larga, mas eu posso depois, inclusive a norma coloca, né? Ó, linha de corte opcional, eu posso ou não colocar, se eu quiser interromper, deixar igual aos outros desenhos, eu posso. Mas eu posso inserir, às vezes, para facilitar. Então, essa linha que vai percorrer dentro do meu desenho, se ela existir, ela vai ser uma linha traço ponto, porém estreita. Eu tenho que mudar a espessura da representação, tá certo? Eu posso ter uma linha reta aqui, perfeita, para fazer o corte, mas eu posso fazer um corte com mudança de direção, que é esse caso, né? Eu venho com a linha, depois ela faz uma mudança de direção, e depois ela continua. É normal a gente fazer até isso aqui, né? Em projetos, às vezes dá uma certa confusão na interpretação, mas sim é possível. Mas a norma diz agora o seguinte: quando a gente tiver uma mudança de direção no nosso corte, esse trechinho de linha da direção vai ser com linha extra larga. E depois, se eu estiver utilizando a linha contínua não, a linha traço ponto estreita, aí ela continua interligando essas outras duas linhas mais grossas, né? Então, isso é um detalhe, mas é um detalhe importante nas nossas representações, ok? Bom, o nosso corte, além dessa simbologia, nós vamos ter outra simbologia. Então, em planta, ela tem essa simbologia, essa demarcação. Em corte, nós vamos colocar essa simbologia de cota. Então, sempre que eu colocar uma cota de nível em corte, eu vou representar dessa maneira. Em planta, a gente colocou assim, né? Ó, é um alvo,
Mas quando eu estiver trabalhando em corte, esse alvo vai ser representado dessa maneira. Também isso consta em norma, né? Se a gente olhar aqui na norma, então vamos acessar. Acho que é a página 31, deixa eu subir um pouquinho. Pronto, ó. Simbologia da cota de nível em corte, né? Ó. Então aqui do lado esquerdo, ó, nós temos o tamanho, né, dessa seta, a forma que a gente tem que colocar, inclusive o valor do texto, da altura do nosso texto, que na impressão tem que sair com 2,5 milímetros, ok? Então aqui eu tenho, olha, uma diferença de piso, né, em corte, ó, com uma pequena escada, e eu já tenho a demarcação aqui dessas duas cotas, né, da parte mais baixa e da parte mais alta. Então sempre a gente tem que colocar. Há casos quando a gente tem um detalhamento maior do nosso projeto, né, vou fazer um projeto arquitetônico executivo, a gente começa a colocar mais detalhes do nosso projeto. E nós podemos ter dois tipos de cota, a cota NA e a cota NO. O que significa essas duas, né? Veja que elas estão aqui, ó, em alturas diferentes. A cota NA, tem uma legenda aqui na própria norma, significa a cota no nível acabado. E NO significa a cota no nível em osso. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, no acabamento, imagina aqui que eu tenho uma laje, né? E eu vou colocar aqui uma argamassa de regularização, uma argamassa de assentamento, e depois eu vou colocar um piso em cima, né? Bom, essa cota NA do acabamento, ou seja, ela está em cima do piso, ou acima do piso, né? Então ela está terminada, está concluída. Já a cota NO seria a cota da laje, né? Sem nenhum tipo de revestimento em cima. Então sim, eu posso colocar essas duas informações no meu projeto. Então NA e NO se refere a isso, tá certo? O que mais nós temos aqui com relação às cotas, né? Porque isso é uma cota de nível. A gente pode cotar o nosso corte? Pode cotar. Então, posso fazer cotas assim, né? Cotas lineares. Porém, no corte, apenas as cotas verticalizadas. Eu não posso inserir cotas na horizontal. Eu não poderia fazer uma cota assim, ó, para determinar o tamanho desse meu banheiro, né? Cotas na horizontal, só vai ser permitida a inserção em planta, ok? Então, em corte não pode colocar, só essa vertical, tá certo? Bom, detalhes e achuras, então aí a gente começa a ter a presença de algumas achuras que a gente acaba não colocando na planta baixa, né? Como achura de solo. Então, essa achura de solo consta também na NBR. Então, vamos lá ver a NBR, né? Se a gente descer, pronto, tem uma tabelinha aqui, ó. Vamos achar a de solo. Acho que eu passei, nem vi, né? Aqui, ó. Aqui está como terra, né? Mas terra e solo, pronto, dá para a gente entender, né? Veja que é uma achura em 45 graus, né? Com esses risquinhos. É a mesma que a gente vai encontrar aqui no AutoCAD, a gente precisa configurar. Mas essa é a achura correta, né? Para representar o desenho técnico quando a gente vai ter terra ou quando a gente tem o solo. Então aqui tem esse corte agora aparecendo. Eu fiz aqui alguns detalhes a mais, que isso vai depender muito da estrutura do nosso projeto. Então agora, nesse momento do corte, a gente precisa definir algumas coisas, a gente precisa observar algumas regrinhas na hora de fazer essa representação. Então no momento do corte, a gente precisa definir, por exemplo, pé direito, né? O pé direito é a medida do piso acabado até a parte de baixo do obstáculo, que pode ser o forro ou pode ser a laje, né? Aí vai depender se você tem não o acabamento do forro, né? Nesse projeto aqui eu fiz o forro que está sendo representado por essas duas linhas. Então meu pé direito, que eu considerei com 2,70, é o pé direito mínimo, né, das edificações residenciais. Então eu coloquei 2,70 como pé direito até o forro. E depois eu deixei mais um espaço aqui a mais até chegar na laje, né? A laje também foi representada aqui por essa achura de concreto. Também a espessura dela ela vai ser variável conforme
o vão, né, a vencer por essa laje ou a carga que eu tenho em cima dela. Então isso varia muito. Tem um outro detalhe aqui importante de uma viga de bordo. Ó. Essa viga ela pode ser concretada junto com a laje ou não. Então depende muito do sistema estrutural, do sistema construtivo que a gente escolhe, né, para fazer. Mas nesse caso eu fiz a representação da concretagem junta. Então eu concretei a viga de bordo junto com a minha laje, né? Virou uma peça única. Aqui também eu tenho a representação das paredes, representação dos pisos e os desníveis dos pisos, né? Inclusive essa cota aqui está errada, essa cota aqui é menos 2 centímetros e não 0, né? Menos 2 porque nós temos aqui, deixa eu até colocar, né? Já que a gente tem um desnível do banheiro e o banheiro tem 2 centímetros a menos, né? Então essa cota aqui, ela só está copiada, então não vou conseguir editar agora, senão vou perder as outras, né? Mas aqui é menos 0,02 centímetros. Enfim, eu preciso colocar essas diferenças desses pisos. Essa chura é uma chura de preenchimento de piso, isso também consta na NBR, né? Representação de porta, quando é simplificada em corte, também consta na NBR. Então vamos acessar a NBR, ó. Subir um pouquinho. Bom, aqui ó, portas, né? Quando eu tiver portas em corte, essa representação vai ser simplificada. Então eu tenho que colocar ó, os batentes, pelo menos, e o sentido de abertura dessas portas. Então por isso que eu fiz ela dessa maneira, né? Com essa linha aqui mostrando o sentido de abertura. Tá? Então alguns detalhes vão aparecer agora, mas dependem muito do tipo de estrutura que a gente vai utilizar. Olha aqui na parte de baixo, né? Nós temos um contrapiso e eu tenho aqui o princípio de uma fundação. A gente não deve definir um tipo específico de fundação nos nossos projetos arquitetônicos, porque isso depende de uma análise de solo, né? Depende de uma sondagem, de uma definição de fundação. A gente tem vários tipos de fundações, cada uma para um determinado tipo de carga e solo, né? Então não dá para a gente definir aqui qual será essa fundação. Eu posso ter a mesma casa, mas com 3, 4, 5 fundações diferentes para fazer a sustentação. O que vai mudar não é a casa, e sim o solo, né? E o local que ela está sendo edificada. Então aqui eu só fiz um princípio de uma fundaçãozinha, uma chamadinha, né? Alguma coisa bem simples, como se fosse um baldrame, uma viga baldrame no fundo. Mas eu não determino jamais a fundação, justamente para não causar nenhum tipo de erro, né? Às vezes as pessoas podem acabar construindo essa fundação e ela ser errada. Então a gente não define fundação em projeto arquitetônico. Isso vai ser discutido e representado no projeto estrutural dessa habitação, ok? O mesmo vai acontecer com a cobertura. A cobertura a gente pode fazer a parte estrutural dela, a representação simplificada, mas também isso depende muito do projeto estrutural. Eu fiz aqui como exemplo, e a gente vai fazer apenas esse exemplo, um telhado genérico sem essa parte estrutural interna, mas só a parte do volume da queda, dentro da porcentagem da nossa planta de cobertura, que seria o ideal, né, para a gente fazer a representação. Mas adiante, quando vocês fizerem as disciplinas de estrutura, aí sim pode voltar e fazer a representação simplificada, pelo menos, né, dessa estrutura da cobertura, tá certo? Bom, basicamente são esses os detalhes dos cortes, né, e da teoria dos cortes que nós devemos levar em consideração.